Nesta série curta, a reflexão que quero fazer, neste momento de mistério, neste momento desta longa estrada, a reflexão que quero me fazer, e convido a todos os meus amigos a fazerem comigo, é sobre um ponto bastante específico, um ponto inclusive que é debatido e tratado por muitos dos detratores da doutrina espírita. A grande questão: para que tenho encarnações, se é que tenho, como dizem eles, se eu esqueço tudo? Qual é o sentido de uma encarnação se eu esqueço tudo? Se eu, digamos, na próxima encarnação não me lembro de nada, qual seria a razão, qual seria a justificativa, qual seria o valor? É sobre esse ponto que muitas pessoas que não leem o suficiente, que não se preocupam em conhecer a doutrina espírita o suficiente, terminam por utilizar-se erroneamente deste ponto para combater a doutrina espírita e para negar os postulados da reencarnação. Este vídeo não será longo. Esta série inicia uma série de curtas em diversas situações, de diversas formas, em diversas paisagens. Esta é uma das que já utilizei, que é o acompanhamento de uma viagem minha, de uma viagem em que aproveito para fazer uma reflexão com os meus amigos. Convido os meus amigos a fazerem uma reflexão comigo, como se estivessem passeando comigo de carro e nós estivéssemos conversando amigavelmente sobre esta questão. Muitas pessoas se aproveitam desse ponto para negar a doutrina espírita. Seria injusto, segundo elas, o fato de nós esquecermos de nossas encarnações. Para que aprendo? Para que evoluo? Se eu depois esqueço e quando reencarno não me lembro de nada, parece que não vivi nunca. Algumas pessoas dizem isso. Vamos analisar com calma e sem tomar muito tempo dos meus amigos. Vejamos, quando nós estamos numa situação, por exemplo, de amnésia, vamos supor que nós estejamos com uma amnésia completa. Suponha que o meu amigo que está assistindo este vídeo seja uma boa pessoa, seja uma pessoa dotada de predicados morais, dotada de sensibilidade. Vamos supor, meu amigo, que você esqueça completamente, a partir de uma amnésia, do seu nome, da sua nacionalidade, dos seus documentos, de todas as informações suas, da sua filiação, de todas as características da sua pessoa. Vamos supor que você esqueça de tudo completamente, não saiba quem é, onde mora, absolutamente tudo. Se eu chegasse para você e te oferecesse uma arma de fogo ou uma arma branca e te dissesse: agora você irá assassinar aquele semelhante ali e irá roubar o dinheiro dele, você certamente iria me dizer neste momento que seria incapaz de fazer isso. Jamais. Mesmo que eu esquecesse o meu nome, algo dentro de mim me impediria de fazer isso. A minha sensibilidade, o meu senso moral enraizado em mim me impediriam de fazer isso. Eu jamais seria capaz de ferir o meu semelhante, assassinar o meu semelhante para roubar o seu dinheiro. Muitos diriam isso numa ocasião dessa. Mas sabe por que vocês diriam isso? Porque o ensinamento da moral, da retidão, da honestidade, da sensibilidade ficou gravado verdadeiramente dentro de nós. Ainda que nós esquecêssemos de tudo, nós nunca poderíamos pegar uma arma e assassinar o nosso semelhante, porque nós não temos isso dentro de nós. A questão que levanto para isso, trazendo para a questão da reencarnação, desde o momento em que nós passamos por uma encarnação inteira, aquilo que realmente fica gravado conosco, aquilo que realmente nós passamos na encarnação, e é por isso que muitas vezes pedimos provas amargas, para que os ensinamentos destas provas amargas fiquem gravados conosco,
Portanto, quando nós reencarnamos, trazemos um manancial, trazemos uma verdadeira coleção intérmina, infinita de impressões, de índoles, de características individuais, pessoas que frequentemente se veem em situações idênticas a outras pessoas, terminam por construir personalidades diferentes, pessoas que são criadas na mesma família desde cedo. Uns demonstram propensão para a maldade, outros para a bondade, alguns para o estudo, outros para a indolência e para a preguiça, alguns para a inveja e a maledicência, outros para a paciência, a tolerância, a concordância. As características individuais variam tanto, muitas vezes no seio das mesmas famílias, que nós temos o apoio da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise para nos dizer com clareza: existe um componente que não é o meio e a educação. Existe um componente além disso. Esse componente é o nosso espírito. A doutrina espírita completa o pensamento e diz: quando você nasce com uma carga das suas encarnações anteriores de personalidade, de inclinações, de tendências, de vontades, de desejos, automaticamente também de medos, de repulsas, de repugnâncias. E isso trazemos muitas vezes em relação a familiares, a amigos, a certas pessoas que nos atraem particularmente e outras que repelimos particularmente também, o que demonstra que nós esquecemos da encarnação no sentido do aprendizado. A grande pergunta deste vídeo, afinal de contas, se nós esquecemos, qual seria o valor do aprendizado? Ou melhor, qual seria o aprendizado? A questão é mais simples do que parece, porque quando nós reencarnamos, é fundamental que nós esqueçamos para que não possamos macular e destruir a nossa encarnação com os elementos das encarnações anteriores, posições de vaidade que nos deixariam realmente completamente viciosos pelo orgulho, situações vergonhosas, criminosas, que nos deixariam com grande remorso pelos crimes que praticamos. Por estas e outras razões, esquecemos. Tem um vídeo mais longo e mais detalhado sobre as razões do esquecimento de encarnações anteriores. Mas neste vídeo quero falar exclusivamente sobre a questão do aprendizado. O aprendizado, ele vem para nós na encarnação em forma de inclinação, intuição, tendência, características individuais, de propensão para algumas atividades, de dificuldade para outras atividades, de traumas, de situações que nos atraem, que nos encantam e outras que detestamos e etc. O ensinamento vem de maneira intuitiva. Por quê? Porque é exatamente esta maneira intuitiva que comprova que realmente o ensinamento da encarnação anterior ficou gravado dentro de nós. Me faz recordar um caso que cito sempre como exemplo. Eu que sou oriundo da área da música, músico profissional há 20 anos, existe um caso relatado sempre de um violinista russo do século XX chamado David Oistrakh, que ele, grande violinista, grande nome, despertava todos os dias às 4 horas da manhã e, num estado de sonolência e de torpor, pegava do seu violino, que já se encontrava pronto ao lado de sua cama, e executava uma passagem difícil, uma passagem realmente complicada. Quando ele se saía bem, quando ele saía-se de acordo à sua estimativa, ele voltava para a cama feliz e prosseguia o seu sono até o horário previsto normalmente para o seu despertar. O que quero dizer com esse exemplo? Para este violinista, ademais um grande pedagogo do violino também e do ensino da música, para ele
Se o ensinamento realmente tivesse ficado solidificado em sua memória, se ele realmente tivesse aprendido aquilo que ele estudou, ele não esqueceria de modo algum. Ele poderia, 4 horas da manhã, com sono, em estado de torpor ou de sonolência, ele poderia desempenhar perfeitamente aquilo que ele aprendeu. E aí, completo eu dizendo que quando nós estudamos alguma coisa, alguma matéria, seja lá qual for a matéria, medicina, arquitetura, direito, engenharia, literatura, qualquer matéria, quando nós estudamos, nós podemos dizer que aquilo foi assimilado quando à vontade, entre amigos, conversando, podemos falar sobre aquilo que estudamos como se estivéssemos falando de algo da nossa pessoa, como se estivéssemos falando sobre a nossa cor preferida, o filme que assistimos que mais gostamos, ou o prato que nos é preferido, ou algum restaurante de nossa predileção. Quando nós falamos sobre coisas pessoais, à vontade, mostra que nós assimilamos realmente aquilo. Portanto, se num momento qualquer alguém nos indaga a respeito do nosso estudo e respondemos com tranquilidade, à vontade, é sinal que assimilamos, é sinal que aquilo faz parte da nossa personalidade, não é mais um conhecimento acessório, não é mais um conhecimento adjacente, é um conhecimento incorporado ao nosso psiquismo e à nossa memória. Da mesma forma, o que nós trazemos nesta encarnação como intuição, como inclinação, como tendência, desde que nós trazemos isso de forma sólida e de forma realmente marcante, sem dúvidas, isso demonstra que nós realmente aprendemos a nossa lição. Isso mostra que nós realmente assimilamos. Esse é o ensinamento verdadeiro. Alguns irão me questionar, mas afinal, por que este ensinamento é verdadeiro e por que ele deve ser feito desta maneira? Porque vejamos, a nossa evolução, que se processa encarnação após encarnação, ela precisa ser feita de maneira sólida, ela precisa crescer, ela precisa galgar os degraus da espiritualidade de maneira sólida, de maneira firme. E para isso, a nossa assimilação das virtudes e dos conhecimentos adquiridos na encarnação precisa ser feita de maneira verdadeira, sólida, de maneira que o ensinamento que nós trazemos gravado, de verdade, serve como um degrau para que nós possamos ascender ao próximo degrau e assim continuar evoluindo. Se nós pudéssemos evoluir a partir de uma evolução falsa, a partir de uma impressão de evolução, tudo seria frágil, tudo seria impalpável, mas não. O que acontece é que nós evoluímos a partir de uma situação sólida, realmente aprendemos, realmente trazemos gravado, e é por isso que evoluímos. E é por isso que, ao esquecermos das encarnações anteriores, trazemos este conhecimento de tudo o que já vivemos de forma latente, de forma embrionária e materializado em nossa sensação, em nossa inclinação, em nossas tendências pessoais para isto ou para aquilo. Esta é a lição que gostaria de deixar gravada hoje a respeito da doutrina espírita. Agradeço muito a atenção de meus amigos e peço que comentem e perguntem à vontade sobre este e sobre os outros vídeos, porque este é basicamente o meu papel aqui. Desejo felicidades a todos e que Deus os ilumine. Fiquem com Deus, meus amigos, e muito obrigado novamente pela atenção. Um abraço a todos.